Essa eletricidade 2 era uma disciplina bem teórica, assim, né? A parte mais avançada de eletricidade, onde a gente identificou que isso não era tão interessante para os alunos de automação. Seria legal para um aluno de eletrotécnica ou eletrônica, talvez. Mas para automação avançava muito no assunto, muito pesado, que não fazia tanto sentido. Então, como eles não tinham nenhuma disciplina sobre instalações elétricas e automação o cara vai enfrentar isso no mercado de trabalho, mexer com instalações elétricas e coisas do gênero, a gente alterou essa disciplina. Alguns dos conteúdos continuam sendo os mesmos, mas tem algumas coisas a mais e retiramos algumas coisas que é aquela parte mais avançada que a gente identificou que não tinha tanta necessidade. Eletrônica industrial continua no mesmo, o conteúdo é o mesmo. E aí tem essas duas disciplinas, que seria ciência e aplicação de materiais e mecânica dos sólidos e resistência dos materiais, que envolve aquela outra disciplina que era a mecânica aplicada, que eu falei que a gente dividiu em outras disciplinas. O desenho auxiliado por computador, a gente alterou o nome, mas a ideia é mais ou menos a mesma, né? Só que dando mais uma ênfase de novo para a parte de automação, e não simplesmente só desenhar, porque lá no PPC antigo não discrimina muito o que o cara tem que aprender para desenhar para o computador. Então, podia ser qualquer coisa. A gente achou interessante que tenha a ver com desenho, mas voltado para equipamentos de automação. A eletrônica digital também se manteve sem alteração. No terceiro semestre, a gente tem instrumentação industrial, que apesar de continuar com o mesmo nome, a gente tinha no PPC que está atual, uma outra disciplina que é laboratório de instrumentação. Então a gente tinha instrumentação e laboratório de instrumentação. E a gente identificou que essas duas disciplinas poderiam ser fundidas em uma só. Assim como, por exemplo, a eletricidade não tem laboratório de eletricidade e eletricidade teórica, a gente identificou que dá para ser tudo numa única disciplina, mesmo porque a gente nem tem tanto material aqui na escola para fazer um semestre inteiro de laboratório de instrumentação. Hidráulica e pneumática continua também com o mesmo conteúdo. E a gente introduziu uma disciplina sobre geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, os conteúdos aí teriam a ver com como que é gerada a energia elétrica, como que é transmitida e distribuída. E aí falar sobre energias renováveis e temas mais atuais. Elementos de máquina também continua o mesmo conteúdo, assim como manutenção de comandos elétricos. E a gente introduziu uma disciplina de projeto integrado 1 no terceiro semestre, que não tinha. A gente identificou que os alunos tinham uma dificuldade muito grande de concluir os trabalhos, os TCCs deles, porque o tempo era muito curto, só o quarto semestre para desenvolver um projeto, com um protótipo e tudo mais. Então a ideia é que eles, no terceiro semestre, identifiquem qual que vai ser o tema do projeto, façam uma revisão bibliográfica e cheguem até o fim do semestre com já uma parte escrita bem definida. E aí no quarto semestre seria para desenvolver o protótipo e finalizar o texto. No quarto semestre, controle de processos se mantém com o mesmo conteúdo. A gente introduziu a disciplina de inovação e empreendedorismo, que é obrigatório ter. Microcontroladores e microprocessadores também se mantém, e aí essa é uma outra disciplina que entra em programação. Então, um dos motivos de ter reduzido a carga daquela outra disciplina. CNC, controlador lógico programável, redes e protocolos, se mantém também o mesmo conteúdo.
E temos o laboratório de projeto, que seria o projeto integrado 2, como eu já falei anteriormente. E aí essas 4 disciplinas que tem, são disciplinas que a gente eliminou, né? Então, projeto de capacitação profissional, laboratório de instrumentação, que eu já tinha comentado, técnicas digitais e redação técnica. Que a gente identificou que não fazia muito sentido ter esse tipo de disciplina no nosso curso. É basicamente isso. Então a carga horária ficou 1.203 horas, se não me engano. É só fazer uma observação, se contar você. Uma das coisas que foi feita é que não existe mais a obrigatoriedade de se trabalhar a construção dos PCCs com 20 semanas. Até mesmo porque é muito impraticável você ficar contando 20 semanas ao longo do semestre. Então foi feita uma alteração para 19 semanas. Mantém-se o atendimento da LDB, que é a garantia dos 100 dias letivos em cada semestre, porém, e 200 dias anual, porém sem a obrigatoriedade das 100 semanas, das 20 semanas. O que muda isso em prática? Teoricamente, se você tem um semestre sextas-feiras com um feriado, você tinha lá que ficar repondo depois das sextas-feiras, mesmo que eventualmente a disciplina tivesse cumprido sua carga horária. Com 19 semanas você consegue fazer um manejo sem que você fique com esse problema de ficar amarrado em 20 semanas fechadas durante o semestre. Tá? Então isso foi uma das coisas que foi alterada. Talvez para vocês, uma observação que eu tinha feito para eles durante a construção, e é uma preocupação, não tenho uma preocupação, tá? É a quantidade de disciplinas do semestre. Mas como vocês escolheram na comissão não me ouvir, né? Estão cientes da responsabilidade que é eventualmente ter professores lá com 12 aulas e 6 disciplinas. Sim, na verdade a gente tinha 7 disciplinas no máximo por semestre, continua sendo 7. Acho que tem alguns semestres que tinha 5 e agora tem 6 ou 7. Não foi tanto assim. Depois que a gente conversou, a gente acabou mexendo um pouco. Não que antes não tivesse esse problema também. Mas é uma coisa que eventualmente, se vocês estão de acordo, eu estou fazendo observação porque eventualmente vocês não tivessem se tocado nisso, mas estão cientes, né? Aquela de instrumentação, ela ficou prática com 2 professores? Ficou teórica e prática. Uma outra alteração que está nesse curso é que esse curso, por ele não constar mais no nosso PDI, a gente manteve a oferta por outros motivos, e até porque havia a questão do espaço à noite ainda. Ele é um curso que não consta mais a oferta no PDI. E a gente pediu para incluir de novo a oferta do PDI, né, aquela última audiência pública, porém, enquanto a gente tiver com a estrutura que nós estamos, a gente reduziu a oferta para 25. E aí nesse PPC tem um trecho lá do ingresso que consta que assim que resolver o problema estrutural, volta-se a 40. Se não resolver, mantém-se 25. Porque aí o que diferencia em relação ao problema da estrutura física é que os 40, quando é laboratório, a gente divide tudo. E aí ocupa 2 salas ao mesmo tempo. Tá? Então a gente fez isso está lá no PPC porque eu olhei ele antes. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Sim, uma dúvida só. Nesse mesmo curso, a gente dava um curso FIC de matemática no primeiro módulo, tinha uma janela, porque foi até uma necessidade, se eu não estiver enganado, do curso. E nessa nova estrutura, matemática continua fora da grade. Então, a gente incluiu nos conteúdos naquela disciplina de introdução à automação. Tanto a introdução à automação quanto aquela outra introdução à informática e à lógica. Então ali tem esses conteúdos de matemática básica. Mas vão ser ofertados então? Vão ser ofertados. Beleza. Não, porque a minha preocupação é justamente essa. Foi feito esse curso FIC às pressas, para sanar uma dificuldade. Já que a gente está reestruturando para que pelo menos cubra isso, então não... A gente não quis criar uma disciplina específica de matemática. Mas o conteúdo vai ser abordado. Mas o conteúdo vai ser abordado, Porque a gente nunca sabe quais são as dificuldades que eles têm. Cada aluno tem uma dificuldade diferente, né? E depende do histórico de cada um, né?
Sim. Porque, teoricamente, são conteúdos que eles deveriam ter já, né? Mas alguns deles realmente não sabem nem fazer uma conta regra de 3, por exemplo. Então, aí seria abordado nessas disciplinas. A gente identificaria quais são as dificuldades. Beleza. Só nesse semestre. Tem uma dúvida também. Corrija se estiver errado. Mas, aumentando o número de disciplinas também, as salas, os laboratórios, eles vão conseguir atender todas elas? Atende, porque apesar de ter mais Deixa eu disciplinas. corrigir também. Na verdade, a minha consideração, aí o que eu vi, na hora que eu troquei com ele, ele se defendeu lá, é que não aumentou muito em relação ao que já tinha. O que eu quis dizer é que eles tinham a oportunidade de reduzir o que eles já tinham. Mas eles não aumentaram muito além do que eles já tinham, realmente. Na hora que eu falei, gente, vocês estão construindo um curso com 8 disciplinas. Aí ele foi lá, Bruno, já tem 7 aqui, 8 aqui. Então o curso já tinha muitas disciplinas. O que eu quis dizer é que eles tinham a oportunidade de reduzir. Mas quem responde sobre isso. Não, na verdade, algumas disciplinas tiveram a carga horária reduzida. Então, no fim das contas, a gente tem menos carga horária agora do que tinha antes. Então, pensando em horário de sala ocupada, eu acho que tem até menos agora. Porque troca também as coisas. Você dá uma disciplina de 4 aulas, você dá 2 e 2 aulas. O espaço físico é o mesmo. A diferença é que, por exemplo, ali em matemática ele quebrou em 2 disciplinas. Sei lá. Não estou dizendo que necessariamente é matemática, mas o equivalente a isso. Né? Uma disciplina tinha uma carga mais pesada, você dividiu em 2. Então eu entendi essa parte. Acho que só mais uma observação, até comentei com você também, da gente ver, que eu acho que essa primeira turma nossa que nós estamos tendo agora com 25, que é esse modelo que você está falando, seria interessante a gente acompanhar bem ela e ver até que ponto isso é viável depois de acordo com os nossos índices, né? Não estou dizendo que deve finalizar o curso ou continuar, mas oferecer ele com 25 é um tanto quanto delicado, a gente estava comentando, né? Porque com 40 formam-se 10, 12. Então se a gente começar com 25, corre o risco de no final, na última turma, você ter um professor dando aula para 4, 5 alunos e a gente tendo que cumprir uma RAP de 20. Fica praticamente impossível atender os dois interesses, vamos dizer assim, né? Então aí a questão da evasão, como você frisou, é importante destacar. Se der para dar uma equilibrada nos semestres para justamente tentar evitar essa evasão, né? Então essa disciplina de introdução à automação, a gente pensou nela justamente por causa da evasão. A gente sabe que tem muitos alunos que vêm aqui fazer o curso, mas não sabem muito bem o que quer. Então seria para mostrar para eles que isso realmente tem um mercado de trabalho legal, né, onde que eles podem atuar depois de se formar. Então criar um gosto para ele no curso para às vezes evitar esse tipo de evasão. Né? E essa de introdução é com 4 aulas? É com 4 aulas. Eu acho que eu não olhei, não lembro do conteúdo dela, mas analisando uma aula, acho que pelo nome da disciplina entende-se que ali vai dar uma base para o cara que ele vai precisar. Né? Sim. Dá uma base, mas por exemplo, levar ele para a oficina mecânica e mostrar o funcionamento das máquinas, né? Isso, interessante. E se a gente fosse por assim, isso aí sendo aprovado, ele entra no meio do ano ou só no ano que vem? Só para o Só para o ano que vem. Porque essa turma que seria legal a gente acompanhar também, né? Melhor até do que essa. Mais essa, porque já começou, o acompanhamento é só para saber se o ingresso de 25 vai trazer o resultado que Mas talvez esse aqui tenha uma resposta diferente. Esperamos que eventualmente os 12 como você citou, que se formam estejam entre os 25. Senão, se mantém. Não, porque senão você fica numa situação para a gente cumprir os índices lá dos cursos, fica quase que impossível, né? Sim. Realmente tem Uma vez um professor daqui. Todo curso de exatas tem. Todo curso de exatas tem. Uma vez um professor daqui, que hoje está em Minas, ele acabou fazendo um estudo uma vez, mas não sei nem se ele terminou. Mas ele veio me conversar comigo sobre a proposta de, em vez de abrir uma turma de 40, abrir 2 turmas de 30. Que eventualmente você não dividiria e você gastaria um pouco mais do professor só, senão você teria 20 alunos a mais na soma total. Eu não cheguei a analisar, mas é uma ideia, né? Tendo estrutura de espaço. Então eu acho que alguns laboratórios não comportam 30 alunos. 25 já estaria no limite. Tendo estrutura, né? Não, às vezes até comporta, sabe, mas fica todo mundo apertado. Todos morrendo do mesmo jeito. Aí você tem que começar a fazer grupo de 5, 6 alunos para fazer experiência. Mais algum comentário? Aquela disciplina
gente eliminou ela justamente porque a gente colocou, agora tem 2 disciplinas para o TCC, para o integrado. Tem uma no terceiro semestre e uma no quarto. Então o professor que estaria ali principalmente no terceiro semestre acompanharia mais essa parte. Então uma orientação de como escrever o trabalho, tudo mais. Além do próprio orientador do TCC, também fazer esse trabalho junto com os alunos. A ideia é deixar o curso mais atrativo para evitar a evasão. Né? Também, isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Aí eu queria perguntar se vocês, quando fizeram essa mudança, fizeram só analisando coisas internas de vocês, do conhecimento de vocês, ou olharam para fora, assim, no mercado, algum curso que está dando certo na mesma área? Não, a gente não comparou com nenhum outro curso. Tá. Acho que a sugestão bem válida. Sim. O pessoal fez a logística quando construíram o curso de logística primeiro, eu acho que foi muito bacana. Eles trouxeram as empresas aqui, fizeram a discussão com as empresas, bom, aquelas que aceitaram o convite. E pelo menos 2 vezes que eu me lembro que eu passei aqui, eles estavam reunidos na época do Marcos, né, com alguns empresários aqui, discutindo e construindo a grade junto com as empresas. A gente tem contatos informais, né, com o pessoal da indústria, mas não fizemos nada formal mesmo, trazer aqui e discutir isso. Eu acho que o que tem mais formal é da ACE, que inclusive o Israel me falou que a ACE que montou um plano de um curso de eletrônica que eles, eletrônica básica, eletrônica digital, que eu acredito que talvez esteja em alguma disciplina de eletrônica aí, porque o Robert que estava acompanhando o Israel lá na ACE. Isso sempre foi feito, porque eu lancei nos e-mails da ACE. Qual a relação? Sobre a disciplina de projeto integrado, né? Que vocês falaram, você falou que colocaram ela no terceiro semestre. E no primeiro e no segundo não tem nenhuma disciplina assim que possa despertar o pensamento do aluno já para a elaboração do TCC dele no final? Ou é só no terceiro semestre mesmo? Porque às vezes pode ficar muito em cima dependendo do Sim, casos. então, a gente acredita que essa disciplina de introdução também teria essa função, né, de mostrar para o aluno todo o mercado de trabalho, todos os ramos que ele poderia atuar e dali também tirar já uma ideia para o TCC. Tira por ADS, né? Que a gente vê essa disciplina já, se não me engano, no segundo semestre que a gente vê projeto integrado. Se eu não me engano, não. Projeto na disciplina oficial, projeto integrado. Mas tem a outra. Não, daí os professores fizeram como um acordo um projeto integrado entre eles para unir as matérias. Um pouco antes. Então a gente. Qual é o A diferença dessa é que tem metodologia também. Às vezes fica meio corrido e a gente é Sim. sem semestre. Então, Então, são a quatro. gente só tinha no quarto semestre, não tinha nem no terceiro. Então fica realmente muito corrido. Os trabalhos chegam lá no final com uma qualidade muito baixa mesmo. Tanto a parte escrita quanto os protótipos, né? O último semestre foi. É interessante frisar que você teve o primeiro semestre, porque igual você falou, tem gente que chega que não sabe nem usar Word. Então, se tem gente que não sabe usar Word, tem gente que não sabe o que é um TCC. Exatamente. Então, por exemplo, essa introdução à informática já também começar a introduzir essas partes um pouco mais avançadas do Word, né? Fazer sumário. Eles realmente não sabem fazer um texto mais elaborado, né? Com sumário, lista de figuras. Então, essa parte entraria também nessa introdução à informática. Acho que o único semestre que não teria nada muito assim seria o segundo, né? Mais composições. Podemos botar em regime de votação? Favoráveis? Pode botar em regime de votação? Quem é favorável, mantém-se como está. Quem é contra, ninguém. Então, aprovado a unanimidade dos presentes. O Jair ele pediu para tentar dar uma seguradinha até 4h30, que ele vai, é a hora que ele vai terminar a prova dele lá. Obrigado, Pipi. Se você for subir, se você puder dar um alô lá pro Jair, fala que na hora que ele conseguir, a gente está esperando. Tá bom.
passar para a parte das despesas. Você vai dar no caso? Nós recebemos aquele ofício que eu tinha comentado com vocês, né, da portaria, né, portaria 28, que a gente tem que colocar um rol de despesas nossas dentro de um limite de 580 mil para esse ano. E aí o Rafael fez um estudo e não está tão ruim como eu imaginava. Eu achei que era 160 mil que a gente teria que colocar, mas é só... Só. Como que faz agora? Eu faço a resolução. Saindo Tá. aqui eu faço a resolução e passo para o jogo. Legal. Tá, só explicando para vocês, conselheiros. O prazo para envio das reformulações de PPCs era até dia 5. E aí até dia 5 deveria ter a resolução do Conselho de Campos. Como a gente recebeu das comissões no dia 5 e até alguns momentos depois, a gente acabou conseguindo uma extensão do prazo com a reitoria até hoje para a gente colocar essa aprovação do CONCAN, que eu faço uma resolução aprovando internamente a reformulação e mando para a reitoria. Aí eles começam a analisar, até aquela pergunta do Paulo, eles fazem a análise lá na reitoria, passam por 2 comitês, Comitê Técnico Profissional e depois o Conselho Superior, para aí sim ele entrar em vigor. Então, para o segundo semestre é muito difícil que isso aconteça. A previsão é que seja realmente no primeiro semestre de 2018. Beleza? Obrigado, gente. Bom, sobre a questão orçamentária, o nosso limite é 580 mil, deixa eu ver os detalhes, R$580.861,82 é o limite de empenho para algumas despesas que estão elencadas naquela portaria ou naquele ofício, não lembro se é a portaria ou ofício, 28 desse ano. E aí o Rafael separou ali, essa aí mesmo, separou as despesas e o histórico delas. Em 2015, quanto a gente gastou nas despesas que estão citadas nesse documento, tá? São diárias, diário de laborador, monitoria, jardinagem, portaria, vigilância, limpeza, cooperagem, projeto de bombeiros, telefonia e reprografia. Em 2015, quanto a gente tinha em empenho, aquela coluna lá, valor do contrato, é o valor mensal, tá? Quando existe contrato. Em 2016, quanto foi? Em 2015, a gente, nessas despesas, gastamos 850 mil. Em 2016, reduzimos para 728 mil. E o que está previsto para a gente gastar em 2017 é 670. Não tá, faz o somatório da coluna G aí, da coluna H. Igual. Soma. Não, é soma. S-O-A-M. Abre parênteses. Tudo junto. Isso. Aí seleciona a célula do 6.000 lá e arrasta até embaixo no 875. Então, 55. está atualizado. É que na verdade, digita para mim ali em cima, onde está o 6.000, é 63.854,05. Aqui? 63. 63. Desculpe. 63. 854. Não bota ponto não, senão não vai somar. 854,05. Embaixo aí, embaixo do 63, a portaria, né? A portaria é 96.013,82. Lá de baixo, 201 mil. Limpeza. Isso. Lá de baixo, 214.986,72. Lá de baixo, 37.115,76. Telefonia aí é 40.260,00. E embaixo 10.580. 10.500. Lá em cima na primeira é 10 mil. Aqui? Isso. 663, 730, 35. Tá?
Tá atualizado. Então, ó, essa de 10 mil é o nosso limite de empenho de diária para esse ano. Tá? Em 2015 nós gastamos 31 mil, em 2016 gastamos 11 mil e para esse ano previsto 10 mil. Jardinagem é os 63 mil. Portaria, 96 mil. Nós estamos sem contrato de portaria. A empresa desistiu no meio do caminho de renovar o contrato. Fizemos a licitação na sexta. Você sabe o que é? Está aguardando recurso, né? O segundo colocado entrou com recurso. E aí o segundo colocado entrou com recurso, notícias fresquinhas de última hora. E aí temos que aguardar. Mas estamos hoje sem portaria, só com vigilância. A limpeza é 201 mil por ano. A vigilância 214 mil. Cooperagem 37. Telefonia 40.260 e reprografia 10.500. Tá? Total 673. E para isso a gente tem que chegar em 580. O que eu ia apresentar para vocês seria isso daí. E a nossa estratégia é responder para a reitoria que nós já reduzimos. Em 2015 a gente gastava 850 nessas despesas. Reduzimos para 2016 728 mil. Reduzimos para esse ano 673 mil e que sem cortar algum contrato, cortar de vez, dificilmente a gente vai conseguir atender os 580. Então a minha ideia era fazer essa apresentação para a reitoria com esses números no memorando, dizendo que a gente não consegue reduzir para 580 e solicitando que eles revejam o nosso limite. Por que isso? Porque eles deram um limite e disseram que até 31 de julho os campos têm que fazer essa análise e encaminhar para eles, dizendo se precisa a alteração do limite, solicitando a possível alteração do limite, ou se vai conseguir atender. Tá? Então, baseado nisso, eu queria verificar com vocês, se vocês concordam, a gente faz essa apresentação, mostrando que a gente tem reduzido, mas uma redução de 670 para 580 agora, nesse ano, eventualmente nós não vamos conseguir. O que a gente consegue ainda reduzir desses 670 é no contrato da telefonia de 40 mil. O Rafael me falou que a gente não gasta muito mais do que R$1.000, R$1.200 ou R$1.500 por mês com telefone fixo e longa distância, local e longa distância. Então, eventualmente, a gente já não gasta aqueles 40 mil. Tá? Porém, eles já estão previstos nos empenhos que a gente faz para a empresa, só que não são pagos. Faz o empenho do contrato, o contrato gera lá essa despesa de 40 mil, só que eventualmente a gente gasta bem menos do que isso. Porém, precisa reduzir isso aí. Então eu posso sinalizar para a reitoria que dentro desses 40 mil, algo em torno aí de 25 mil a gente não gastaria. Então já reduz lá os nossos 90 mil para 65 ou 70 mil que seja. Tá? Mas eventualmente eu não consigo falar para a reitoria que eu vou reduzir o contrato, porque uma coisa que o Rafael tentou e teve a resposta é que contratos muito pequenos, dificilmente as empresas de telefonia se aptam a participar. Então, a vantagem de você ter esse contrato aí de 40 mil é que você tem um contrato, você não gasta os 40, você gasta só o consumo, mas você garante que pelo menos a empresa participou das licitações. Tá? Então, não acontece, por exemplo, eu sei de Itapetininga que está sem contrato de telefonia, Capivari já teve problema, acho que já arrumou, Bragança eu acho que estava sem, não sei se já arrumou, porque eventualmente eles estejam fazendo um contrato com valor muito baixo e a empresa não tem muito interesse em participar. Tá? Então, eventualmente, eles não aceitam a redução do contrato, e aí a justificativa seria, ó, reitoria, 40 mil aqui, mas a gente não gasta isso, então a gente vai estar dentro do limite desse saldo aí de 25 a 30 mil dentro desse contrato, beleza? Então cai aí de 90 para uns 65, 70. Se de tudo não for possível a redução do limite, a outra alternativa é, no contrato de manutenção predial, ele não está aí nesse limite. Porque a manutenção predial é um tipo de contrato que não entrou dentro dos itens que são limitados pelaquela portaria. Aí a estratégia é pegar o contrato de jardinagem, que é 63.854, cancelar ele, só que ele só vence acho que em novembro, cancela ele e aí joga o serviço de jardinagem para acontecer esporadicamente ou determinadas vezes por mês dentro do contrato de manutenção predial, entendendo que é uma manutenção do prédio que dá da grama, que dá do jardim e tudo mais. E
e aí a gente consegue fazer uma manobra, tirando uma despesa que está contingenciada no limite para uma outra que não está. Tá? Não que eventualmente vai reduzir os gastos, mas vai atender o limite dessa portaria. Tá? Então é uma estratégia para que isso aconteça. Se realmente não for possível, o que nós vamos ter que fazer, se a reitoria falar não dá, quando chegar vocês atingirem o limite, nós vamos cortar o recurso, não vai ter recurso. Aí, se realmente vier essa resposta, é eventualmente pegar um desses contratos, talvez jardinagem, e cancelar. Porque aí já economiza os 63, mais os 25 que a gente está prevendo economizar na telefonia, a gente estaria ali bem perto já dos 90 mil que precisaria. Tudo bem? Então essa é a estratégia que a gente pretende conduzir nessa negociação com a reitoria. Tá? Se a gente pode cancelar o contrato de jardinagem a qualquer momento. Tem as cláusulas lá, a gente faz o processo, o interesse da instituição, ao bem maior da instituição aí, de acordo com os limites. Mas o ideal é que a gente vá até o final dele. E aí jogaria isso depois para, a partir de então, na verdade a partir de 1º de outubro, que quando começa novo de manutenção. Aí a partir de 1º de outubro a gente poderia pensar em cancelar o contrato da jardinagem e ele já está dentro da manutenção predial, já está incluído essas ciclos. Não gera problema nessa portaria, mas gera outro gasto no contrato, que vai também estar contingenciado naquela receita total que a gente tem. Então, tipo assim... Só tira o problema daí. Só transfere o problema. Você mudar aí, então, porque provavelmente se você colocar isso como item na manutenção predial, vai subir próximo desse valor também. Talvez ele suba menos por causa da frequência, né? Isso aí é um contrato com um funcionário por mês, um funcionário por dia. A ideia que a gente estava discutindo na manutenção é que não seja um funcionário fixo por dia, que ele venha, sei lá, uma vez por mês, 2 vezes por mês, ou uma vez por semana, e eventualmente o valor que isso vai trazer no contrato vai ser menor do que 60 mil por ano. Mas é o que o Paulo falou, essa redução que eu estou falando para vocês não é a redução das nossas despesas no campus, é só tirar daqui e colocar no outro campus. A gente já está com esse problema ali também. Então, assim, ele iria competir com a verba que a gente divide para quê? Para bolsa, para essas outras coisas? Para livro? Não, na verdade ele já está, a verba que já está aí, só que a gente só tira ela do limite da portaria. Não, sim, mas vamos supor assim, vamos dizer futuramente, essa verba do contrato predial ela é dividida junto com o quê? Não, na verdade ela não tem outras contas que são limitadas, só essas. Então, por exemplo, quando vem o bolo lá, uma parte é em gastos, vamos dizer assim, que você falou, consumo e bens materiais, né? Isso. Bens, então, aí se a gente colocar na manutenção predial, isso aí entra como consumo. E aqui esses gastos não, aí é consumo. É consumo também. Então, na verdade, ele só deixa de fazer Só parte, transfere. mas ele continua. O problema continua mesmo, só tira esse problema aí da predial. Tá? E a gente está acreditando que vai reduzir um pouco. Não sei se vai ser muito, mas. Se você diminuir a frequência, só isso já é justificativo para diminuir o valor, né? Bom, então é isso que eu tinha passado para vocês. Se vocês tiverem alguma observação para fazer, e a observação eu acho que seria assim, Bruno, vamos manter a jardinagem e vamos ver uma redução em outro contrato, que é uma coisa que a gente precisaria colocar para eles nessa resposta. Mas a gente entendeu, na verdade, com o Rafael, e eu concordo com ele, que seria o mais lógico da gente tentar fazer na jardinagem, fazer essa manobra da manutenção predial. Porque o resto você falou que era o quê? Vigilância, portaria, telefone. O telefone a gente consegue, né? Os 40 mil só não consegue mudar inicialmente. Até você dar uma olhada lá, o telefone em 2016, o valor do contrato era lá perto dos 40, mas foi empenhado 10 mil. Então provavelmente a gente vai fazer algo parecido com isso esse ano também. Aí o outro ali é cooperagem. Cooperagem, hoje Só tem não dá, só tem um. Que é que serve a merenda, essas coisas. A prefeitura se disponibilizou a trazer para cá uma cozinheira e a partir de quando isso ficar pronto, ela começar a fazer a cozinha dos alunos, a comida dos alunos integrada ali no fundo da nossa cozinha. A gente está fazendo a adequação lá, pretendo para fazer a adequação do espaço lá para atender a que precisa, e aí eventualmente eles começariam a fazer a comida ali e servir. Hoje eles já mandaram uma funcionária. Essa funcionária vai ficar aqui o dia inteiro ajudando.
acho que ela está ajudando até na entrega dos lanches dos alunos. E o Marcelo, que é o chefe da piloto, ele me falou que a partir do segundo semestre ele vai tentar deslocar uma segunda funcionária. Se realmente ele deslocar essa segunda funcionária, uma estratégia seria, a partir próximo da renovação desse contrato, fazer realmente uma parceria com a prefeitura para que ele mantenha, se ele garantir que mantenha as duas funcionárias, a gente deixar de ter a cooperagem. E aí a gente economiza 37 mil. Aí economizaria mesmo, contrataria e contaria com o apoio da prefeitura para a entrega. É, mas fica refeito isso. Vai entrar que estou ganhando tempo para você. Beleza, gente? Então, basicamente a gente já está trabalhando nos limites ali, né? Que a gente consegue fazer. E fora isso é cortar mesmo alguma coisa, né? Fotografia ou qualquer outro desses contratos. Uma possibilidade também, mas aí a gente pode conversar com mais calma, sobre o impacto que poderia ter se a gente não tivesse um vigilante durante o dia, tivesse só um vigilante no período da noite. Reduz o posto, hoje nós temos 2 postos, um durante o dia e um durante a noite, turno de 12 horas. Se a gente tira o diurno e mantém só a portaria, eventualmente a gente reduziria aquele contrato que hoje de 214 mil, talvez 90 mil, 80 mil, reduziria nele aí. Só que corre o risco, né? Hoje nosso contrato de cooperagem deu problema, quem está ali na portaria é o vigilante. Se a gente reduzisse e deu problema no contrato, não teria ninguém. Bom, posso seguir dessa forma? A gente bota esse histórico no documento e encaminha para a reitoria, dizendo que a gente no momento não consegue reduzir, possivelmente só a partir da renovação dos contratos em novembro, e aí eventualmente a gente já faz uma projeção para o ano que vem e a gente vai estar bem próximo do limite. Não vai ter mais ninguém reduzido daqui a pouco. Vai cortar, né? Daqui a pouco vai cortar. O que dá para reduzir aqui, eu enxergo, duas coisas. A gente reduz o vigilante, deixa só o vigilante noturno. E o outro é aumentar a área de produtividade do contrato de limpeza. Mas daí fica no frigir dos olhos não vai ficar pena. Porque a gente vai estar com mais alunos ainda, a gente diminui isso daí, pro ano que vem é um problema sério. A questão que eu falo já está no limite para que elas conseguem atender. O aumentar a área de produtividade é dizer que cada funcionário da empresa de limpeza vai trabalhar vai limpar, desde 1.000 metros por dia, ela limpa 1.500 metros. Aí, eventualmente, ele vai dividir pela área construída do terreno e vai dizer que ele precisa de menos 2 funcionários. Aí reduz o preço. Eu estou pensando um pouco mais adiante agora ainda. Vamos dizer, lógico, bons olhos, que essa planta seja aprovada, mais que esse prédio seja construído. Precisamos de mais limpeza, mais vigilantes, mais porteiros, mais tudo. E bem mais do que a gente tem hoje. Que a estrutura vai ser bem maior. Energia. Tem que botar aluno lá dentro para pagar a conta. Sim, mas não é botar aluno, é botar tipo uns 2.000 alunos a mais que a gente tem hoje. Se chegar nos 1.400 de técnico e coisa, a gente consegue. Consegue se O orçamento de Bragança Paulista já chegou a ser 4 milhões. Uns 1.400. 1.100. Nós temos hoje 890. Nós vamos ter uma surpresa boa com o orçamento aqui. são dos técnicos integrados. Técnico integrado, a pedagogia, a gestão. A quantidade de alunos que ingressam esse ano é muito grande. 470. Metade do que a gente tem de matrícula está ingressando. Então a gente vai ter uma surpresa muito positiva para o ano que vem. Só que daqui a pouco essa surpresa estagna, né? Estou pensando para manter essa estrutura que a gente está comentando, né? A gente está feliz em propor, em fazer tudo lá, mas toda licitação. Mas não é fácil não. No começo vai ser difícil. Você pega um campus hoje que está começando, está com a Coecetuba, qualquer um desses aí que esteja começando, Pirituba, eles estão hoje lá com um técnico ou 2 técnicos integrados, talvez um técnico competente, pensando os que eles vão fazer as licenciaturas e os tecnólogos que eles vão abrir ano que vem, o orçamento deles esse ano não chega a 600 mil. E eles têm que manter vigilância para o prédio, ordenação para o prédio, toda a estrutura. Lógico, eles têm menos despesa para a gente em relação a algumas coisas, mas a vigilância deles não é para nós. Pelo tamanho que eles têm. Tudo bem, senhores? Assim. Então agora, você consegue projetar para o seu jeito? Consigo.
Aí atualiza a reformulação do curso de logística. O professor Jair, que é o presidente da comissão, vai fazer a apresentação. E aí, enquanto está ligando ali, só fazer uma observação para quem está vendo, para quem vai ver o vídeo, né, assim que ele ficar disponível na internet. Nós acabamos começando a reunião um pouco depois, porque estava com problema na gravação, os conselheiros concordaram. E para não alongar muito, porque daqui a pouco alguns aqui vão dar aula, alguns já deveriam estar em casa, né? A gente concordou começar um pouco antes. Então, Jair, pode... Boa tarde a todos. Né? Aqui nós fizemos algumas mudanças não muito grandes. Né? A gente discutiu fazer uma revisão da matriz de logística. E um dos pontos que... Só para chegar, tá? E um dos pontos que levou a gente a propor a mudança que foi feita e tudo mais, estava ligado à preocupação com evasão, e nós percebemos que entre os gargalos tinha, por exemplo, a questão de matemática, então nós aumentamos a carga de matemática, porque antes só tinha matemática financeira, e ela entrou aqui, tá? Foi colocada no primeiro semestre, então nós mantivemos a matemática financeira, mas inserimos a matemática básica, só com o nome de matemática, por conta das deficiências de formação que os alunos trazem das escolas de origem. A disciplina da contabilidade básica foi feita uma discussão e a ideia, inclusive o Paulo era membro da comissão, a ideia é a seguinte: a contabilidade quem tem que saber é o contador, e em geral as empresas já têm esse processo, devem ter esse escritório. Tá? O que foi a mudança? A mudança foi no sentido de trazer para o aluno detalhes sobre abertura e encerramento de empresa, alguns elementos que envolvem muitas vezes acompanhamento tributário, mas não chegar ao ponto de falar sobre tributação de maneira específica, por conta de já se ter um departamento que cuide disso. Então ele não vai ser leigo em termos de recepção de nota, percepção, algumas conferências, mas quem vai ter que fazer o cheque disso aí tudo mesmo é o departamento de contabilidade, para ver se existe problema ou não em termos de alíquota, de pagamento de imposto, de cobrança e tudo mais. Né? Então ele vai ter uma noção, mas não é bem esse o foco. Em compensação, a ideia é dar para o aluno uma boa noção sobre o que é necessário para abrir uma empresa, onde ele vai procurar documento, o que é uma junta comercial, o que é um contrato, quais são as modalidades de constituição de empresa, que isso depois é amarrado no último semestre com a introdução da disciplina empreendedorismo, que foi quando nós também fizemos a inserção e a substituição. Para poder conseguir fazer a inserção da matemática e manter a carga horária do curso, nós fizemos a redução de uma aula na disciplina Administração da Produção e Operações, então ela saiu de uma carga horária de 67 para 50 horas. Fizemos a redução também da carga horária da disciplina Custos, que ela antes constava no segundo semestre, e depois, inclusive essa sugestão veio depois que o trabalho estava concluído do professor Itamar Kini, que ele leciona custos. Ele falou: olha, eu leciono custos e tem conceito que os alunos não viram quando eu estou falando de custos. Então ele sugeriu a remoção para o terceiro semestre. Então o que nós fizemos? Nós fizemos a redução da carga horária da administração da produção, uma aula, a redução da carga horária de custos, e dessas 2 horas a gente pôde colocar matemática no primeiro semestre. Foi mantido também uma janela para que se possa fazer o FIC no próprio horário da aula, por conta dos problemas que a gente tem observado em termos operacionais dos FICs das 6 às 7. Então a ideia seria deixar um espaço, uma janela semanal para poder fazer o FIC das 7 às 9 para quem vem no período noturno, e no caso das 3h25 até as 5h05 para quem é do período vespertino. Fizemos também a remoção do inglês técnico, e no lugar foi colocada a disciplina prática de pesquisa com o objetivo de melhorar o uso da língua portuguesa, porque nos TCCs a gente percebeu uma enorme dificuldade em termos de redação. Então a discussão que teve na comissão foi: para que o aluno consiga de repente aprender o inglês, seria melhor que ele dominasse o português, e colocar um segundo idioma antes mesmo dele dominar o primeiro
é uma coisa que acaba matando a disciplina, né? E nós sabemos que hoje existe a prática de você aprovar analfabeto funcional. O pessoal vem com sérias deficiências de leitura e de redação. Então foi isso que norteou a comissão a tirar o inglês técnico e aumentar a carga horária da língua portuguesa, já com a disciplina prática de pesquisa, cujo objetivo é ir preparando o aluno para fazer o TCC, o trabalho de conclusão do curso. No caso, a disciplina cursos foi removida para o terceiro semestre, né? E no terceiro semestre nós fizemos uma substituição. A disciplina legislação e tributação foi removida também por conta da discussão dessa responsabilidade ser mais de caráter do departamento contábil, e no lugar nós inserimos a disciplina empreendedorismo, que foi uma ideia conversada, inclusive uma época com o Bruno e com outros professores de outras áreas, para ver se a gente fomenta mais a visão empreendedora e a competência empreendedora do aluno. Então, mesmo sendo num curso técnico, ou seja, não é de nível superior, mas como nós temos inclusive alunos na parte do subsequente que já são formados, a ideia foi trazer empreendedorismo para a matriz, de modo que a gente pelo menos estimule o aluno a procurar alternativas da própria geração de emprego. Então, com isso, nós tivemos a inserção da disciplina empreendedorismo, com a remoção da legislação e tributação e logística. Tivemos a inserção da disciplina prática de pesquisa e a remoção do inglês técnico. Tivemos a inserção da disciplina matemática sem a remoção de nenhuma disciplina por conta da redução do carga horária de 2 disciplinas, né? E fizemos a troca de contabilidade básica pela gestão empresarial e contábil. E tirando isso, eu acredito que foi mais ou menos nessa linha que a gente foi, no caso, alterando a matriz. Não foi uma alteração profunda, porque uma coisa mais ou menos consensual da comissão é que a matriz não é ruim, a matriz é boa. Tá? Então, o desenho que foi feito, a montagem inicial do curso, não foi uma montagem ruim, a matriz é bastante boa. Só que, por conta das deficiências que os alunos trazem, a gente resolveu dar uma adequada para ver se melhora a performance e se reduz essa evasão. Posso comentar antes? Vocês estão pensando nessa proposta com 20 semanas ou 19? Nós estamos pensando com 100 dias letivos por semestre. Nós mudamos aqui e na nova matriz nós tiramos 20 semanas e pusemos 100 dias letivos. Então o ano passa a ter 200. Ele vai voltar. Já não sei se vai voltar, porque eles vão pedir para voltar por 20 semanas. Eles vão querer que volte semana. E aí a minha sugestão é, coloque em 19, que 20 a gente fica com perereca para poder cumprir. Quando a gente fala as palavras, a gente já está gravando. Dá uma dificuldade danada para fechar as 20 semanas, então garantir os 100 dias e os 200 dias a gente garante. Mas a obrigatoriedade das 20 semanas a gente tem que ficar contando os 20 sextas-feiras, 20 segundos, 20 terças. Então minha sugestão seria que vocês já adequassem ele com 19. O que vai mudar é que o cálculo das aulas da matriz, e aí para mim está mais fácil, porque eu estou com o Excel, aí você está no lucro. Sim. Eu já fiz aqui uma simulação, coloquei com 19, o que ele muda ali é um pouco a carga horária. Então, por exemplo, a disciplina que é 33 aulas, 33 horas, porque ele está arredondado, ela cai para 32 horas. Tá. Com 19 semanas. Mantém-se a questão dos 100 dias, só que a minha sugestão é que, mas assim, é uma sugestão minha, o conselho que analise vocês da comissão. Só que aí, fazendo isso, tem um problema. Porém, a carga horária do curso cai para 791 dias. Então, clica ali no número 80 ali, da disciplina de introdução do G. Ela consta com 20 semanas lá em cima, G3 vezes 20. Se você botar 19 aí, e isso replicar para todos os outros, ele vai dar um total de horas de 791 horas. Aí, se realmente vocês acharem que é viável alterar para 19, de automação sair daqui a gente alterou para 19, aí para baixo você vai ter que mudar aí, porque senão ele vai... vai mudar, é verdade. Ele vai mudar a célula. Seria na disciplina de laboratório de projeto integrado, que tem uma aula, eventualmente colocar 2. Tá. Uma sugestão que aí você sobe lá de 791 para 807 horas. Em relação a números e tudo mais, assim, muda pouquíssima coisa. A gente está falando de tirar uma semana da obrigatoriedade da aula, mas não que vai mudar a questão dos dias letivos. E aí sobra uma aulinha lá que vai dar essa diferença aí de 14 horas, alguma coisa assim.
E aí minha sugestão é que ela ficasse com essa uma aula naquela de laboratório de projeto integrado, já que uma aula sempre é bem penosa. Sim, Você tá pegar saindo em para 10 duas minutos aulas. para fazer chamada já foi. O problema de fazer isso aqui, de colocar duas, tá? Deixa eu até salvar com 19. Não, é uma sugestão, né? Não, aí foi discutido muito a questão de operacionalização das 20 semanas, por conta dos problemas, por isso foi sugerido transformar, jogar tudo para 100 dias e 100 dias, que é também o que conta hoje, são 200 dias letivos por ano. Né? A questão é que para essa mudança, a gente ficaria com uma aula a mais por semana, né? Então compensaria a carga horária por um lado, mas aí o aluno aqui ele tem, na janela fica só uma janelinha, em vez de ter 2 aulas de janela fica uma. Ele vai ter 17 aulas por semana. Sim. Só que é o caso, também não atrapalha tanto, não é um negócio que. Independente de como ficar a divisão, se realmente for trabalhar para ele ter 16 aulas concentradas em 4 dias, quer dizer que ele vai ter que ir um dia para ter uma aula. Não, assim, tô falando para vocês o que eu acho que vai acontecer. Pode se manter assim, já que vocês pensaram realmente nisso, mantém do jeito que está e manda. Se eventualmente vier recomendação para mudar, aí vocês se debruçam sobre esse problema que pode vir a acontecer sim. Tá. Porque um ponto foi muito discutido, a dificuldade que tem para você fazer as substituições e tudo mais. A operacionalização teórica, prática da teoria de 20 semanas, que acaba sendo, o que acaba acontecendo, se dimensiona o conteúdo em cima do que você vai ter de aula útil por semestre. Então tem aula que acaba ficando um pouco mais apertada, se você tem alguns feriados, mas o aluno acaba se virando. E a reposição que acaba sendo um transtorno. Agora, o que eu tinha entendido, que a gente discutiu, é que a diretriz do IF também ia ser voltada para 100 dias. Não, então tudo bem, eu estou falando uma coisa de experiência, mas então vamos andar com 19, porque se for para eu acho que voltar... mande com 20. Porque se realmente tem essa diretriz aí, pode ser que eu não esteja tão atualizado como eu imagino. Não, Dá com 100 dias, é melhor do que 20 semanas. Não, 100 dias, então. O que pode acontecer se realmente tiver na lista que eu estou falando, eles vão mandar para você incluir lá na planilha a quantidade de semanas. Eu lembro que quando nós conversamos com a Alice, a Alice deu uma parte da orientação veio dela de colocar os 100 dias. O meu medo é, se voltar, aí não entra agora, não implanta... Não. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Vai voltar. Todos eles voltam. Desde a morta. Então todos eles voltam. voltam porque a reitoria vai analisar, a forma de ensino analisa, assim que ele sair daqui vai para lá, cai na mão de uma pedagoga, ela analisa. E aí ela devolve para cá com parecer, e eventualmente já com uma data prévia para o Conselho Técnico Profissional dizendo para a gente fazer alguns ajustes. Tá. Então volta. Tá com o microfone. Tô brincando. Mas volta sim. Você fez uma análise lá. Tá. Então aí tem uma oportunidade. Se vier indicando, maravilha. Se não indicar, continua do jeito que está, porque o entendimento que vocês tiveram. Agora fica desligou aqui. Não, agora. Não sou mais membro, mas eu posso fazer uma pergunta? Senhores autorizam? Se isso não é uma dúvida. É que tem que ser com os docentes e essa elaboração. Que nem vocês vieram com a proposta de 100 dias, o anterior de diminuir para 19 semanas. Que nem sendo aqui a gente tem uma infinidade de feriados e muitas aulas para serem repostas justamente por causa das 20 semanas e dos professores que não vão das aulas nas quintas e nas sextas-feiras, por exemplo, por causa dos feriados e das emendas. Se você passa isso para 100 dias, você tira a obrigatoriedade da reposição. Então vai ter professor que vai trabalhar menos? Não tira a obrigatoriedade, você tem que cumprir a carga horária, Ingrid. O que acontece é o seguinte, vamos supor, está faltando sexta e está sobrando segunda. Então a última segunda o professor da sexta vem para dar aula, entendeu? Aí vocês a gente faz isso de um jeito que aí fica todo mundo... Que foi o que a gente fez com o do integrado no ano passado. A gente fez a votação, por exemplo, por não ter IFA, o integrado tem menos reposições de sábado do que o noturno e os concomitantes. Porque nesse período do IFA tem a reposição de alguns dias, tá? Mas aí repõe aquela disciplina que está faltando. Porque apesar de não ter os dias, a gente é obrigado a cumprir a carga horária.
Então, por isso eu tô Então perguntando, a gente porque vai acabar é que gerando tira a um obrigação, tempo por entre exemplo, vocês. tira a obrigação da aula de sexta ser na sexta, da aula de segunda ser na segunda. Entendi. Essa que é a grande. Vocês podem Ela coordenar. é impraticável. É. O ano fica gigante, né? Fica faltando Não tem semana como. sempre. Por isso que eu É tô mais- fácil analisar. Nós temos um mês de férias, 15 dias de recesso no meio do ano, que é o período de férias. Temos uma semana no final de ano também que é recesso Natal e Ano Novo. Né? Se você for contabilizar isso daí, dão mais ou menos 4 semanas e meia, com 2, com mais 1,5, né? São 7 semanas. O ano tem 52. Aí tem as semanas para fazer as matrículas, tem as semanas do IFA, tem a semana pedagógica, tem os feriados, Não é, vai a conta não cobrar. fecha, não, eu participo dos humanamente calendários, impossível assim, fechar, nunca fecha, mas- mas a questão que eu tinha ficado pensando é se tira a obrigatoriedade do professor vir, então se ele dá sorte de pegar sexta-feira, as emendas tudo sexta, vai trabalhar Não. 10 Você semanas sabe e... que o professor é um azar pegar tudo de sexta? Porque pra gente atrapalha. Eu Sabia acho que disso? se Atrapalha. Não, atrapalha. Você não tem ideia do tanto que isso atrapalha. Porque você chega com uma programação e aí você começa, por exemplo, ter feriado, vai truncando toda a construção que você vai fazendo. Então, o paradoxo disso é muito pior ter feriado do que não ter. Então, às vezes vai trabalhar menos? Não, vai trabalhar mais, porque aí vai ter que fazer composição de troca. Hoje mesmo, eu estou aqui agora porque eu estou substituindo um professor e a minha aula de quinta-feira vai ser dada por uma outra professora para repor uma sexta. Então, essa mudança mesmo, de eu chegar nesse horário, eu apliquei a provinha e tal, inverti a hora da prova, que é para o final da aula, mas é por conta de uma professora que perdeu 3 sextas-feiras. Então, essa quinta agora já é a segunda reposição dela. Dá para botar só mais uma. E os alunos não reclamam disso? Não, os Não tem alunos. para o aluno Não. não tem A grande perda? vantagem do aluno é não vir de sábado. Se você Entendi. chegar para ele que ele Pra não vem de ele- sábado, Você fazendo a composição ao longo É. da semana, para ele está perfeito. Entendi. Tá? que é justamente o que a gente percebe, né? Os sábados tem uma baixa aderência, seja no superior, seja no técnico, no integrado. Até porque é uma parte que trabalha, né? E nem Sim. sempre o patrão dispensa. no É, o sábado. superior essa frequência é muito menor. No último que a gente teve do Festival de Valls, teve 4, 5 alunos dos cursos superiores que participaram. E aí eu Sábado imagino não que vocês também pensem nas dobradinhas, né? É. Para repor essas aulas que perderam, não ficar fazendo 4 aulas seguidas para repor. Então, É, e tem que pensar também no rendimento, porque, por exemplo, quando a gente estava discutindo lá os horários, tem disciplinas que é interessante eles terem as 4 aulas seguidas, porque eles usam laboratório, vai dar seguimento e tal. Matemática, se eu for dar uma aula de cálculo para gestão e dar as 4 aulas seguidas fora de limite, os caras saem daí é desesperados. por isso que também tem a Então preocupação. tem, né? tem esse problema. E tem o que o Jair falou também. Né? Você dá aula depois ficar um gap muito grande para a próxima, você não consegue. Então, Muito obrigada pela parte. sempre um prazer. Então, por favor, até desconsidere a questão que eu coloquei para vocês. Se eventualmente vier alguma coisa que eu não tinha imaginado, que aí vocês pensem na comissão a questão das semanas. Mas, Tá. Acho que até o EAD tinha pensado nisso. É, depois eu uma outra vejo. coisa, que, assim, longe de querer que seja alterado, até mesmo pelo adiantar da hora, mas que eventualmente eu vejo como uma dificuldade, não um problema, é a questão das 3 aulas. As 3 aulas acabam, dependendo de como ela for montada no horário, elas sacrificam a sala de aula. Disciplinas com 3 aulas, porque se você atribui as 3 aulas, vão ser na segunda-feira as 3 aulas seguidas. E aí as 3 aulas acontecem na sala 1, por exemplo. A última aula da sala 1, a sala 1 vai ficar sempre Mas aí tem uma disciplina que é de uma só, né, Jair? A só prática, no último, né? Aquela uma só, eu acho que compensa essa daí. No último, né? agora a Que eu vejo prática. assim. Ah, mas aí você usa a mesma sala para elas. Entendeu? Não, mas o que ele falou mas isso aí faz sentido mesmo. Só que o que tem sido feito em termos práticos na logística é que 3 aulas está sendo feito 2 mais 1. Então não pega as 3 aulas no mesmo dia. Tá? E aí, uma das discussões que foi feita é que o professor Milton, ele já ministra uma disciplina com esse modelo. Então nós perguntamos para ele se tirar uma aula ia comprometer muito. Porque eu dei, por exemplo, administração de produção e tinha 4 aulas. A minha conclusão é que era aula demais para o curso técnico. Então, foi uma questão também de discutir com ele, que é engenheiro. Então, na própria comissão se debateu essa questão para ver como ficaria adequado. Ele disse que não chega a comprometer.
Agora, essa questão de logística de sala, de fato, tem que ser pensada, que aí pode ser que leve a casar com outro curso que tem esse mesmo modelo. Na verdade, o que o Paulo falou, SAM é um problema. Mas é mais uma regrinha que tem que colocar na hora que eu for ter aula. Tem que pensar nisso. Mais uma regrinha que a gente fazer. Então, beleza. Mais alguém tem alguma consideração antes de a gente colocar em votação? Não? Então, regime de votação, todos favoráveis? Como estão? Então, aprovado por unanimidade. Jair, se você tiver alguma coisa para falar, mas se não, está liberado. Então, agradecendo a sua presença valorosa. Obrigado pela atenção. Agora eu faço a resolução, assim que acabar, eu faço a resolução, passo para o jogo para ele subir na nuvem lá, que é a polícia do Mauá. Tá. Esse material já está com ele também? Aí é só a resolução, eu já faço, quando sair daqui eu já faço a minha sala, passo para ele e a gente dá um ok. Perfeito. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado aí. E o último, mas não menos importante, sobre a recomposição do controle. Eu fiz. Na verdade, eu não estou reinventando a regra, peguei o mesmo código eleitoral que a gente teve da outra vez. Foi construído baseado na resolução que criou os Campos. E aí eu precisava só ver com vocês, se vocês me ajudam com a questão das datas, porque eu estou com uma preocupação que não sei se a gente vai compartilhar com vocês. A gente está com 2 processos eleitorais em andamento aqui, que é para o colegiado, o curso de pedagogia, e para o colegiado, o curso de gestão da produção industrial, os 2 cursos superiores. O colegiado tem docentes, tem técnicos administrativos, tem alunos. As 2 eleições de colegiados a gente fez pela Aurora. Foi a primeira vez que a gente vai fazer uma eleição pela Aurora aqui no campus. Quer dizer, eleição nossa, da diretoria nossa. Pela Aurora, todo mundo vota, a gente deixa lá mais de um dia aberto, porque eventualmente se perdeu depois, você não consegue votar, e nos desobriga de ter que botar 1, 2 ou 3 pessoas sentadas numa mesa durante um dia para fazer eleição, para receber os votos. E naturalmente para fazer a apuração também, porque o sistema gera automático. Por ter essas 2, vocês acham que a gente deveria abrir essa, digamos, junto, ou a gente tenta trabalhar numa data depois dessa? O que vocês acham? A posição é até setembro. É até setembro. A gente sai em setembro ou a gente sai em agosto? Na verdade, sai, acho que, eu estava olhando a depois, acho que a gente termina o mandato no mês de setembro. E ele começa em outubro. Vai até o final. Tem a reunião de setembro, e aí é de outubro não teria. Já é o pessoal. Você só está com o Paulo? Tem o Paulo e o Ivan, por enquanto, ele poderia participar, mas se sair a nomeação dele. Que foi a pergunta dele, que ele não participou na última, porque ele dá aula nesse horário. Ele falou que se as reuniões forem ocorrer nesse horário, ele não vai ter condições de O Ivan, estar a participando. nomeação dele deve acontecer. A questão acho que é só docente só vai ficar o Paulo, daí mais urgente seria isso, né? Não tem o Coledano também? De suplente? Na época era 2 titulares. Só sabe. O Cícero já era suplente, né? A mãe de aluno também não está participando. Mas amanhã a gente pode fazer sem ser eleição. É só convidar. É só convidar. Teria que fazer uma eleição para docente. Docente para pelo menos um docente. Né? Mas assim, eu acho que se vai fazer para um, faz para todos. Colocar a questão do prazo. O que vocês acham? Abre logo, faz logo. Porque assim, no colegiado, respeitando todas as orientações que a gente recebeu da reitoria em relação a parecer do procurador sobre editais, a do colegiado, se eu não me engano, ela encerra dia 19 de junho, todo o processo. Porque você tem que dar um prazo de recurso contra o edital, divulgação da análise de recurso do edital, inscrições, eleição, aí nesse caso a apuração bem tranquila, eleição, depois recurso e aí depois a homologação. Eu sei que é do colegiado, foi até 19 de setembro, 19 de outubro, de junho, e ele tem lá uma exigência de 10 dias que tem que ficar publicado o edital. Nesse caso não precisaria, atualmente ganharia 10 dias lá na frente, talvez terminaria dia 9 de junho. Mas a questão é essa, vamos fazer já ou a gente espera? Se esperar muito vai ser um mandato para ter uma reunião. Faço já? Já.
Não, você já virou titular. Você não volta a ser suplente. Nós já se ferramos para nós estamos até setembro. Você é titular. Mas eu posso sair. Não, não posso sair. Você pode sair, mas vai ser pessoa não grata. Estou plantando coisa. Então, Dos técnicos também já saiu ainda. Eu posso fazer assim. Acabou. Legal. E acabou. Mas já tinha saído alguém? Tinha o André. Tinha o André, verdade. Que entrou no Consigo lugar. publicar o edital Vocês vão estar desde o começo, estamos vendo. amanhã. Deixo 2 dias para recurso, que seria dia 16 e 17 de maio. Resultado dos recursos dia 18 de maio. A inscrição abriria, aí vai ter que ser dia 22. Depois a reitoria libere o sistema para a gente. Então, bota a inscrição para começar no dia 22, segunda-feira. Podemos deixar o quê? Uma semana de inscrição aberta? A semana iria até o dia 26. Publicação das candidaturas. Na verdade, para ganhar tempo, poderia colocar a inscrição do dia 22 ao dia 25, que é de uma segunda a uma quinta. A inscrição pelo sistema ONU, então o cara pode fazer de qualquer lugar. O cara ou a cor. Precisaria vir aqui no canto, é só preencher lá. Se fizer a inscrição até dia 25, o que a gente ganha é que no dia 26, que é a sexta-feira, a gente publica os resultados, as inscrições homologadas, dia 26, e abre um dia para recurso na segunda-feira, dia 29, para recurso contra eventualmente inscrição deferida. Fazendo isso no dia 29, os recursos, daria para abrir a eleição no dia 31. Deixar talvez 2 dias, 3 dias, né? E você vai ter que dar o parecer desses recursos, né? Dia 31 pode ser. Aí deixa 31 e dia 1º aberto, o sistema, 2 dias. Pode ser. Que ele tenha tempo também de participar, né? Deixa eu ficar postergando. Junho. Quando que foi de agosto. Setembro. Circular já vai ser um só, né? Eu digo, essas suplentes. Só um suplente, né? Você se forma, né? O Lula não tem Se tudo der certo, esse. se tudo der certo, se eu odiar apresentar uma pessoa, Fica de novo. Quem que era os outros lugares? Esse, quem que é o outro? Amanda que saiu antes. E a Grace? Então também está no limite também. E agora ele está indo, a Grace já assume também. Seu irmão sai quando? Meu irmão só Deus sabe. Não, o meu irmão, mas ele, em setembro ele sai, ele já tem certeza. Eu só, fazendo nesses termos, então, a eleição deixa dia 31 de maio e dia 1º. Eu só vou, nesse caso, precisaria tirar um item do edital, que estão falando sem graça eu botei ele, que é a campanha eleitoral. Porque se a gente manter a campanha eleitoral, ela vai acontecer no dia 30 de maio. Só. A campanha serviu mais para mudança, né? Aí eu só, na verdade, eu deixo o dia 30 sem nada, mas eu acho que é muito difícil colocar a campanha eleitoral no dia. Quase não tem nada para voltar nessa época do ano, que ele está indo. Vai ser em dezembro, tudo bem, né? Outubro, tá, volta o calendário, volta. E já que falou nisso também, a Carol veio me perguntar sobre as posições, porque nós temos uma discussão em relação ao sábado letivo, que ia na sexta-feira, mas no começo era só para o superior, depois quando teve a atualização ficou para todo mundo, ficou para outro dia, ficou integrado, não sei o quê. Aí ela perguntou no meio da reunião se o Concam também aprovava isso, a gente tinha direito de decidir isso, porque a gente aprova o calendário de um ano para o outro dos cursos, né?
Mas depois que já foi o dia, já foi o sábado, como que a gente vai ter esse direito de aprovar? Inclusive ela pediu como que fazia para submeter as ideias do CONCAN. Eu mandei aquele texto que o Cícero fez para ela, só que acho que ela não conseguiu acessar no e-mail, acho que só no e-mail do Instituto não conseguiu acessar. Eu falei que ela poderia estar encaminhando para o seu e-mail, que você traz das pautas, né? E verificar isso, mas eu não soube responder para ela. Na verdade, em relação para mim já é um ato passado, entendeu? Em relação ao questão do calendário, eu vou precisar fazer um documento alterando o calendário. Alterando é mais ou menos quando você faz uma portaria com data que já deveria ter sido feita, mas não foi feita, e você convalida os atos. Então, na verdade, eu vou ter que fazer uma portaria dizendo que tais dias foram letivos no calendário, alterando o calendário e transformando aqueles dias em letivos conforme a intuição que aconteceu em determinado momento. Mas isso tem que chegar para a gente. Em questão às paralisações, o que eu acordei com o pessoal do sindicato é que a gente está aguardando uma posição do sindicato sobre a reposição. Não, em função da outra ainda, da primeira que teve, a primeira paralisação. Então, também estou aguardando o sindicato dizer, ó, isso vai ser. Porque pelo que eu entendi, depois porque o calendário eu vou ter que fazer, mesmo retroativo eu vou ter que fazer, porque lá na frente. Depois você pode comentar com o Diogo, talvez ele esclareça melhor, porque eu peguei também me explicou, já fila andando. Porque o que ela queria era o seguinte, já era um dia que já era sábado letivo para o superior, ela queria que também ficasse para o integrado. O problema é que, por exemplo, eu sou um professor da aula para o integrado e para o superior, daí eu viria no sábado para repor para um, no sábado para repor para o outro. Apesar de que eu já vinha esse sábado de graça para a função de jogos, mas vamos dizer assim, nesse caso eu acho que estava dando todo um embrólio de tentar agrupar sem saber se podia ou se não podia. Nesse caso eu acho que o problema é assim. O jeito que foi de como que eu vou falar que eu repus a aula de integrado no sábado se os alunos não foram avisados? Que eu acho que é o problema principal. Isso. Eu entendi dessa forma. Aí teve professor na reunião que se exaltou, teve outros que falaram, não, mas eu avisei que eu viria. Mas daí, tipo assim, como você avisou se antes não estava no calendário que era sábado letivo? Virou um pano para manga muito maior do que realmente. Você viu um sábado a mais um sábado a menos, não vai matar ninguém. Mas só para saber depois responder essa questão das datas, né? Então a gente aprova o calendário, né? Fim de papo. Essas reposições, tudo, depois tem que ser. Eventualmente eu tenho que fazer depois a alteração do calendário. Mas aí você faz essas alterações, não é mais responsável pela conta. Se fizer a questão, posso fazer para cá. Não, muito obrigado. Eu só queria saber para poder depois poder dar esse feedback, porque as pessoas perguntam, muita coisa eu não sei responder nesse caso. Eu já achei que o problema na maior foi ter sido no fato passado. Como que eu vou decidir no fato passado se eu... Não, isso aí faz um problema. O problema é que eu vejo nesse caso, se a gente aconteceu dessa forma, é o aluno não foi avisado. Mas o aluno dessa não forma. viu. Uma coisa é o fato que nós sabemos que E aí não o vem. aluno que não veio, você vai dar falta para ele? Como que você vai fazer isso aí? Que foi outra coisa que a gente apontou. Bom, então, ó, só para não terminar aqui o assunto, então, a resposta é a questão do aluno. Fazer retroativo, eu ainda tem reposições acontecendo e o sindicato tem, as abases têm falado, está sendo tratado com eles e em alguns pontos está sendo tratado com chefias imediatas. Então, eu só preciso, no final, poder fazer a alteração do calendário. Fazer uma alteração hoje, vou fazer outra. Gostaria de fazer um a um. Eu coloquei até 31. Eu lembrei, dia 31, dia 1, dia 2, é o Cinti. E aí eu acabo não conseguindo me dedicar a nada nesses dias, além do Cinti. Então, em vez de deixar dia 31, dia 1 na eleição, pensei em deixar até dia 2, porque eu colocar aqui que dia 2 eu vou publicar o resultado, eu não vou conseguir publicar. Tá certo. Então eu colocaria até dia 2 e eu publicaria na segunda-feira seguinte. Ou deixa até domingo a eleição. Você pode botar em qualquer lugar. Faz até mais sentido, né? Pode ser? Pode ser. Porque aí, só que colocar e eu vou conseguir fazer mesmo. Já encerrou o prazo de submissão? Estou estourando o prazo para devolver os trabalhos. Não, nós devolvemos hoje. Aqui tem variador que não chegou. Então, posso fazer assim? Eu deixo até no domingo a eleição. Dia 4. E aí na segunda-feira eu publico o resultado. Ou seja, publicando o resultado, na reunião de junho ele já poderia tomar posse. A gente consegue fazer um prazo. Pra gente ter quórum também.
Beleza, gente? Tá joia. Muito obrigado. Não havendo mais nada da tarde, acabo de encerrar a sessão. Um martelinho. Essa parte é a única parte que eu gosto da reunião. Gente, obrigado. Ali não tem doutorado, né? Querendo fazer uma disciplina especial. Aí ele tentar ou na engenharia de produção ou na administração. Em Sorocaba não tem nem mestrado ainda em administração. Eu faço em São Carlos. Sorocaba não tem nem mestrado ainda. Agora que eles vão começar a estudar possibilidade de abrir um mestrado, porque veio uma professora removeu de São Carlos para Sorocaba. Daí aumentou a força. Acho que eles vão. Você faz com a minha orientadora? Entendi. Você faz com a mesma orientadora da graduação? Sim. E ela é de São Carlos ou é? Ela é de Sorocaba. Mas ela dá aula. Tá. Ela está vinculada no programa também, por isso que eu consegui. Tem alguma linha de. Mas lá em São Carlos tem doutorado em administração? Não. Não tem. Lá o que eu faço é gestão pública. Ah, mas tem doutorado em gestão pública? Ainda não. Estão querendo, mas precisa subir a nota, né? Porque a nota está em 3. Precisa subir para 4 para poder subir então